É isso aí, gente. Estamos aqui com mais um Giro na Rede. Hoje, recebendo o nosso ex-vereador, ex-deputado e, quem sabe, futuramente, ele que já é pré-candidato a deputado federal, Dica. E aí, deputado? Ô Carlos, obrigado. Boa tarde para quem está nos assistindo. Para a gente é um prazer estar aqui na cidade, prestigiando a cidade. A gente que estava aqui informalmente, fora do ar, dizendo da dificuldade que é fazer rádio, fazer televisão na nossa Baixada Fluminense, principalmente do Duque de Caxias. E nós, através de uma instituição que você conhece, que eu ajudei a fundar, temos teatros e ele é subutilizado. Né? Então nós estamos colocando aqui à disposição e é um prazer, eu queria te agradecer por esse momento. Agradeço. E para a gente é um prazer estar aqui participando com a cidade, até onde nossa emissora alcança, participando nessa tarde aqui, esclarecendo algumas coisas, algumas dúvidas, respondendo algumas perguntas dos telespectadores. O Dica, ele, como eu falei na introdução aqui, o Dica ele foi 2 vezes vereador e 5 vezes deputado estadual. Não é pouca coisa, não. E Dica, você, no teu terceiro mandato, se não me engano, você foi o nono mais votado do estado, né? Eu cheguei, tive o prazer de ser o mais votado da Baixada e o nono mais votado do estado, né? E como vereador, eu fui o segundo vereador mais votado da história política da Baixada Fluminense. Isso em 96. Então nós tivemos o prazer de sempre ser os mais votados, né? E agora nós estamos aí nessa pré-candidatura a deputado federal. E você também já você é advogado de formação, advogado, né? Chegou a trabalhar na advoguei, eu sou militante, eu sou advogado, não sou bacharel, sou advogado, tive o prazer de advogar na banca do Dr. José Nogueira, Alcibir de Ribeiro da Mota e eu, né? Que eu até brinco que eu não me acostumo nem com o meu nome, que na época era Dr. Jorge, né? E quem é que conhece o Dr. Jorge? Eu só conhece Dica aqui na cidade de Caxias. Dr. Jorge ninguém conhece. Eu tive que pesquisar, eu falei assim, cara, não, Dica, tudo bem. Mas, pô, Dica, eu sei que ele é apelido. E meu apelido, Carlos, veio daqui de pertinho da Pauliceia, de uma professora Amabélia, é o nome dela, aqui na rua Pernambuco, onde minha família morava. Eu nunca morei aqui, eu sou nascido e criado, cresci, continuo morando na Prainha, né? Mas aqui que saiu do Dica, e o Dica vem de Dó Dica. Ela me chamava de Dó Dica. E aí vai encurtando, foi pra Prainha, algum preguiçoso lá encurtou. Ao invés de falar Dó Dica, botou Dica. E é Dica, aí ficou no Dica mesmo. A origem é Dodinho, Dó Dica. Ô Dica, fala uma coisa. Pô, o cara que começou já 2 mandatos seguidos de vereador, depois foi arriscar, né, ir pra Alerj. Chegou lá, ficou logo 5 mandatos lá. Né, já tem quase 30 anos de vida. Fosse botar corrida, né? E poderia ter um 6º, porque eu tive quase 40 mil votos para federal. Teria o 6º mandato tranquilamente, né? E aí, como é que agora você ficou nesse tempo aí, né, fora? Cara, como é que tu fica? Porque eu acredito que deve ser uma agonia danada, né? Tu ficar vendo os acontecimentos, ficar pensando... Ô Carlos, na verdade, essa pausa é até importante para você fazer alguma reflexão, né? Porque você vem direto, você vê só... como eu disse aqui, se eu fosse candidato a deputado estadual, dificilmente eu perderia a eleição. Exato. Haja visto o seguinte, que o deputado do meu partido é o deputado Pedro Brazão, né? Por sinal, um grande deputado. Ele teve 27 mil votos. O segundo deputado se elegeria com 13 mil votos. Para fazer a segunda cadeira, faltaram 8 mil votos. Na pior das hipóteses, se eu fosse candidato, nós teríamos que ter simplesmente 10, 12 mil votos para ser ou 15 mil votos para ser o segundo deputado mais votado. Certamente eu não estou aqui querendo, eu vou até ser imodesto, melhor dizendo. Certamente nós teríamos 20 mil votos, 25 mil votos, talvez até os próprios 40 que nós tivemos para deputado federal. Não, com certeza, né? Com certeza. E assim, hoje a gente está vivendo aí uma realidade, né, bem estranha na nossa cidade, né? Como eu falei aqui fora do ar, né? Falei contigo, a gente hoje estava na expectativa do nosso prefeito ser julgado, né? Certo. E é um processo que já vem se arrastando bastante tempo e tudo. E isso poderia, dependendo do resultado dessa votação no STF, isso poderia dar uma chacoalhada na política aqui na cidade, eu acredito até no estado. Né? Porque ele é um player, né, bem... um player forte. Bem avaliado. Né? Bem avaliado. Então, se ele perdesse o direito político dele, seria uma coisa que ficaria meio bagunçado, porque eu não sei qual é a situação hoje do irmão dele, do deputado estadual Rosenberg, mas como tinha essa possibilidade dele entrar para o Tribunal de Contas, eu acredito que ele não tenha registrado
candidatura. Não, ele é candidato nato. Ele não deixou de ser deputado, não. O Rosenberg Reis é candidato nato. Ele é candidato à reeleição. Ele, na verdade, ele está assegurado. Ele só deixaria de ser se caso ele ganhasse e assumisse a cadeira de conselheiro do Tribunal de Contas. Na verdade, ainda o Márcio Pacheco ainda é deputado. Enquanto ele não renuncia e assumir a cadeira de conselheiro, ele é deputado. Ele vai estar lá legislando, votando, até o dia de ter o chamamento, ele virá conselheiro. Mas ele não participa da... Não, ele não participa normalmente, em todas as votações. Ele é conselheiro de fato. Não, da eleição não. Hoje ele é deputado de fato, ele é conselheiro de fato, mas é deputado de direito. O Márcio Pacheco. E o Reis, ele é candidato natural, não prejudicou em nada essa eleição, assim como o Val do Ceasa, Deodalto, todos aqueles que participaram, uns renunciaram, eles têm direito normalmente à reeleição. Esse lance do TCA, isso foi um troço meio confuso, ninguém entendeu nada ali, mas... Na verdade, eu sou adversário da família Reis, mas eu digo que a cidade que perdeu, né? Se nós tivéssemos um conselheiro do Tribunal de Contas, seria bom para a cidade, promover a cidade, porque política, você não faz política olhando para o retrovisor, só faz política para frente, né? Então, algumas injustiças que são cometidas por órgão público, né? Alguns processos meio absurdos, você tendo um conselheiro lá para olhar, para ser o defensor do justo, né? Para que não passe aquilo de qualquer jeito, certamente seria importante. Realmente a cidade perdeu. Eu sou adversário. Todo mundo da cidade sabe que eu sou adversário da família, mas nem por isso eu me vangloriei com a derrota do deputado Reis. Eu também, eu fiquei assim, eu fiquei num estado meio complicado, porque assim, a gente tem as nossas broncas com a prefeitura. Com o gestor. Com o gestor. É o que eu sempre falo para as pessoas. Inclusive, tem um amigo que fazia parte aqui do nosso grupo, né, que um dia eu sentei com ele e falei assim, cara, olha só, presta atenção. Quando você for falar qualquer coisa relacionada a órgão público, nunca se dirija à pessoa que está à frente daquele órgão. Da secretaria, ou da própria prefeitura, ou um vereador. Ali, ele não é mais um CPF, ele é um CNPJ. Então você se refira à instituição, à secretaria, à prefeitura. Porque às vezes você ataca o cidadão e o cidadão ele está na casa dele, com a família dele. Quando ele está ali no gabinete, ele é a prefeitura, ele é o prefeito, ele é o cara responsável. Então você não pode, tem que ter uma liturgia, né? Tem que tratar, tem que ter todo um protocolo, né? E aí o cara ficou meio chateado comigo, não entendeu. Pô, cara, como assim? Eu falei, não, cara, é assim. A gente tem que ter respeito. O cara tem que se parar de fazer política visando a pessoa, né? Isso. Você visa o cargo, é o que eu falava para as pessoas. A pessoa pode até não votar em mim, achar que eu sou chato, feio, nojento. Agora, tem que saber se eu como vereador, se eu fui um bom vereador, se eu fui como deputado, fui um bom deputado, né? E o que a cidade ganha ou perde eu sendo. Porque esse negócio de você torcer... Duque de Caxias já teve 4 deputados federais, se eu não me engano. Alexandre, o doutor... que era do Zito, doutor... que foi juiz de paz, até esqueci. Doutor Heleno. Doutor Heleno, né? Depois saiu o doutor Heleno, foi a Andréia, Betão... e o Washington Reis, na época. Nós tivemos 4 deputados federais, ainda teve um suplente, se eu não me engano, ainda assumiu um suplente, foi o Cristiano. Depois nós tivemos 3, agora nós temos 2, né? Agora nós temos 2. O que eu acho é que a representatividade está fraca, né? Porque o deputado tem que ir para lá, mas ele não pode só se preocupar em trazer emenda de orçamento, vou asfaltar, vou trazer praça. Você tem que discutir problemas maiores, né? Que envolvam todo mundo, porque quando você traz um orçamento para asfaltar a rua, você resolve o problema naquela rua. Quando você traz um orçamento para fazer uma creche, você resolve o problema de 100 mães, 120 mães, né? Agora, quando você disputa um espaço para você alimentar todo o país, na verdade, você está resolvendo parte do problema do teu município, né? Então, tem questões que têm que ser discutidas além da briga do orçamento. Então, o que a gente percebe, inclusive agora no orçamento secreto, é que eles estão preocupados em botar 10 milhões para asfaltar a rua, 2 milhões para construir creche, e os problemas maiores não estão sendo discutidos. Já visto que está o problema da gasolina, do álcool, da gasolina, do gás de cozinha, aí fica criando um gatilho, criando um mecanismo para paliativo. Vamos fazer um auxílio emergencial daqui, vamos dar um vale gás ali, até o outro presidente chegar e falar que não é nada disso. Não, você tinha que criar mecanismo da pessoa ter condições de comprar o gás, não é isso? Então a discussão é maior, né? E diga, nesse movimento todo que está tendo no Brasil aí, nessa divisão, né, que a gente está tendo
sobre direita, esquerda. Cara, como é que você... Não vou te perguntar como você situa, que é uma coisa meio complicada. Mas assim, como é que tu tá vendo isso? Porque a gente sabe que sempre teve disputa política, sempre houve, né? Sempre teve lado A, lado B, a política é normal. Mas a coisa era mais... como é que eu vou te dizer? Era mais dividida. Então você tinha um momento que estava um grupo brigando com o outro, e assim, e a coisa ia movimentando. Hoje não. Hoje você tem um lado e tem o outro. E tem uma galera que está querendo formar um bloco no meio ali, mas que está meio complicado. É a chamada terceira via. A terceira via, né? Que não está emplacando, né? Infelizmente. Eu acho que não vai emplacar. Não por menosprezar nem nada, mas é porque assim, você foi deputado, e tu vai dizer se eu estou errado ou não. Eu acho que a política, isso é uma coisa que foi muito de momento de situação. Esse bloco ele acabou nascendo... teve uma briga aqui, eu não gosto de fulano, mas eu briguei com ciclano. Então, dane-se, vou ficar aqui no meio e aí eu impeço que fulano venha e que o outro também vá. Então, o povo vê isso. Hoje, a gente com a mídia social, a gente acaba tendo acesso muito rápido às coisas e conseguindo entender, porque você consegue ver com um olhar de várias pessoas, né? Pra tua época lá, vou nem pegar no teu último mandato, mas assim, do teu primeiro mandato de deputado, quando chegou lá na RERJ, foi muito diferente do que está hoje? Não. Do primeiro para o último? Não, eu vou dar um exemplo para você, Carlos. Chegou a pegar essa polarização, começo da polarização? Peguei, mas você vê, não mudou muito, não. Eu vou te dizer por Duque de Caxias. Na verdade, Duque de Caxias, eu sempre fui a terceira via, em termos de majoritário. Né? Entendi. Eu tive uma eleição que tinha um lado que era o Washington, teve um lado que era o Zito, e eu tentava ser a terceira via. E nunca consegui, por quê? Porque a pessoa, o eleitor, ele confunde. Você passa no meio da rua, a pessoa fala assim: o Washington fez uma escola, asfaltou 2 ruas, tal. O Zito asfaltou meu bairro todo. Aí a pessoa pergunta: e você, Dico, o que fez? Aí você explica àquela pessoa que você nunca foi prefeito. Mas você explica para um. Mas aquele sentimento é sentimento de milhares. Ele acha que porque o Zito chegou e asfaltou a rua toda, o bairro todo, o Zito é melhor do que o Washington. Ou ele acha porque o Washington fez uma creche ou várias praças, o Washington é melhor do que o Dica. Mas só que o seguinte, o Dica nunca pôde ser prefeito. Então o que a gente questionava como a terceira via, por isso que essa terceira via é difícil, porque se a gente olhar direitinho, a terceira via está disputando contra quem? Contra o Bolsonaro, que é o atual presidente, e contra o Lula, que foi presidente 2 vezes e foi muito bem avaliado. Se a gente fosse olhar com um olhar municipal aqui, seria a mesma coisa. E o Washington. Era o Zito e o Washington, né? O Alexandre conseguiu entrar, inclusive eu falo para as pessoas, porque a cidade nunca recebeu tanto dinheiro quanto recebeu agora. O Washington deve estar recebendo aqui como prefeito, a prefeitura, né? O Washington não, a prefeitura deve estar recebendo 6 vezes mais do que o primeiro governo do Zito, né? Recebeu aqui da SEDAI, está para recebeu 608 milhões de reais. Isso aí equivale hoje a 1/5 ou 1/4 da arrecadação anual que veio aqui de mãos beijadas para a cidade, mas não foi só a cidade do Duque de Caxias, foram várias cidades, né? Eu recebi aqui um número que Caxias hoje deve estar beirando um orçamento em torno de 2,5 bilhões para 3 bilhões ano. Então ninguém nunca viu esse dinheiro aqui. Então, que se você for olhar direitinho... O que eu fiquei sabendo, assim, o PIB, né, da cidade hoje gira em torno de 45 bilhões, né? E só o de Caxias. E se você pegar das outras cidades da Baixada, dá 50 bi. Ou seja, a gente tem quase... Só Caxias tem quase o PIB do resto de toda a cidade. Baixada, Duque de Caxias, na verdade, ele é o grande arrecadador, né? Para o governo estadual e o governo federal. Se bem que essa maioria do dinheiro vai para o Estado e vai para a União, né? E parte só fica aqui do Duque de Caxias. Mas mesmo assim foi bem aquelado. E é por isso que você vê obras importantes, obras menos importantes, obra nada importante, sendo feita na cidade, né? Mas poderiam ter sido feito mais. Mas, se você entender, de um tempo para cá, a cidade era para estar um brinco, né? Duque de Caxias é uma cidade que arrecada demais e que poderia estar com muito menos problemas. Mas com o tempo vai se passando, vai mudando o governante, né? Porque ninguém é dono da prefeitura e cada um tem o seu jeito de governar, cada um tem sua maneira. Eu, particularmente, eu entendo que o investimento tem que ser mais na área social, na área de saúde, na área de educação, né? Você criar mecanismo das crianças terem uma creche, ter uma escola para ensino integral. Então, quer dizer, eu sou mais voltado para a área social. Tem outros que são mais voltados para obra, para infraestrutura, e com isso o município vai vivendo, vai melhorando, muitas das vezes, às vezes piora, e a gente torce que melhore, né? E a gente acaba, eu sempre falo isso com o pessoal, a gente tem
uma coisa que a gente carrega, que é a cidade ser aquela pobre menina rica, né? Que ela arrecada muito, mas retorna pouco para a sociedade. Né? E assim, às vezes até retorna de maneira errada, né? Errada, eu acho que é concepção de governo, né? Se as pessoas priorizarem. O grande problema também do governante é que o governante ele tem que fazer e a pessoa tem que entender a obra, né? Porque às vezes você gasta 10 milhões para fazer uma galeria, mas fica embaixo do chão. E você gasta 1 milhão para asfaltar 10 ruas ou 1.000 metros de rua, você faz 5, 6 ruas, você passa a ser o melhor. Só que você gastou 10 e você acabou com a enchente. Você não é o bom. O bom é aquele que jogou o asfalto, ficou bonitinho, você está pisando no asfalto. Só que 1 ano, 6 meses depois, 1 ano depois, vem aqueles enchentes, aí a pessoa acha, e realmente tem que ser feito a infraestrutura. Só que o eleitor não dá, ele não preza pelo trabalho de infraestrutura. Ele é igual o Santo Tomé, ele quer ver para crer. Então ele quer ver a obra, ele quer ver a obra edificada. Ele não quer ver o que ficou por baixo. Então vai ficar muito difícil. Se você pegar aí agora, você vai ver, eu vou te dar uma que não é tarefa do município, mas você passa nessa fiação das lights, você já não consegue ver o fio da light. É mais de 200 cabos de internet, de telefone, que ninguém já sabe mexer. Tá uma coisa absurda. Aí você gasta um dinheiro para botar essa fiação abaixo, tudo, coisa. A pessoa até no primeiro momento vai reconhecer, depois vai falar, pô, não vai entender. Mas você vê que visual feio. A cidade continua feia, por quê? Porque tem coisas que você não pode fazer, tu não consegue fazer, né? Agora, lá no meu bairro, na Prainha, estão mudando o postamento da light, eu não sei para quê, né? Dizem que é para colocar chip, que é para... Estão mudando. Se fosse para tirar aquela coisa feia todinha, ficar só o fio da light, ficaria muito bonito, mas não é. Onde eu moro é ampla. Ampla. E lá a gente, assim, nada oficial, né? É o que o pessoal fala lá, o pessoal vê a equipe, os pergunta. E o que a gente levantou, a Ampla, ela ia... A Ampla é Enel. Tá atrasado, rapaz. Daqui a pouco eu vou falar, né, que é Sérgio. Sérgio. Mas você é da onde? Saracuruna? Primavera. E lá, o que a gente ficou sabendo é que eles iriam colocar os novos postes, passariam toda a fiação deles para lá e os outros postes iriam deixar lá. Aí as operadoras de telefonia e tudo que iriam... Então deve ser isso, o mesmo programa da Light. Então eu também tô achando que eles vão deixar só o dele, proibir as outras se utilizarem, né? E fazer aquilo ali. Eu não sei como é que é a compensação financeira, que eu realmente desconheço, a compensação financeira que a Light, a Enel, né, que pagam para o município a utilização do solo, porque o uso do solo é a administração municipal, eu não sei. Mas eu tô achando que ele vai tá colocando os postes dele, para isolar e falar, não, aqui usa eu coloquei, só eu vou usar, porque realmente tá dando curto, tá prejudicando a população, e aquilo ali da queda de luz, da estrondo, pega fogo, é uma coisa absurda. Eu via, né, eu fui fazendo a pesquisa, e vi que assim, você teve muitos projetos, principalmente na área social. Né? Você foi um cara que... Projeto e leis, né? Leis eu tive 66. Então, você sempre foi um cara que olhou mais para esse lado social. Sempre. Mas hoje, exatamente, um dos pontos, esse ponto aí da utilização do serviço público, né? A maior parte é feita pelo Estado, essa regulamentação. Muitas o governo federal. Governo federal. O Estado não hoje a maior regulamentação em nível de eletricidade, nível federal. Né? Existem algumas regulações, poucas do Estado e quase nenhuma do município. Mas assim, a gente tem os órgãos estaduais de fiscalização, né? Tipo a Getrans, que fiscaliza o transporte público, que a gente vê que não está fiscalizando... Não fiscaliza nada. Porque... não fiscaliza nada. Um dos grandes problemas hoje, claro, você hoje é pré-candidato a federal. Deputado federal. Você está um estágio acima, né, do que você teve nas últimas 5 legislaturas. Mas a gente hoje tem um problema muito sério, principalmente no transporte no Rio de Janeiro. Principalmente aqui na área metropolitana, na região metropolitana e na capital. Transporte é Estado. O que tá dando de errado? O que tá faltando? Você esteve lá, você conhece, sabe os entrevistas, sabe, propôs, participou de muitas leis, muitas, às vezes até... Tem uma que é meu xodó, que é para Barcas para Caxias, né? Que quase foi, quase foi sequestrado. Virou lei. O secretário André, que agora até mandar um abraço para ele, secretário de transporte, ficou de olhar com carinho essa concessão
porque eu acho infinitamente importante. Chegou até a rodar aí, eu se não me engano, até hoje esse vídeo lá, chegou a rodar um vídeo na rede, do projeto, ali atrás. Continua, o projeto é aquele, eu vi o próprio prefeito entrar numa lancha, o deputado Rosenberg Reis, falou que fez indicação, mas na verdade a lei é de minha autoria, né? Mas se todo mundo... Na época, quando rodou esse boato, a gente foi lá, pegou a indicação e a gente postou na rede nós fizemos uma lei, inclusive foi uma lei que demorou mais de um ano. Por quê? Porque nós votamos a lei, aprovamos a lei e o Pezão vetou. O Pezão vetou, o veto foi para a LERJ e nós derrubamos o veto. Tanto é que depois eles entraram na justiça e ficou naquela confusão. Mas a lei é o seguinte, é Praça 15, Duque de Caxias, Magé. Isso minimizaria muito o problema de transporte aqui. E hoje você fala da dificuldade, eu estou vendo o prefeito Eduardo Paes se mexer, eu acho que daqui a um ano o transporte no Rio vai estar muito melhor. Por quê? Porque ele agora vai pagar por quilômetro rodado. E se nós aqui pagássemos por quilômetro rodado, também era uma maravilha. Eu tomo por exemplo, o Jardim Leal Prainha, que é o meu bairro, Jardim Leal Prainha, né? Se nós fizéssemos ali um desmembramento de linha, que era o meu sonho de fazer, quando o candidato a prefeito fui e não ganhei, na verdade eu queria desmembrar essa linha, né? Eu desmembraria a mesma quantidade de ônibus, poderia ficar com a empresa, não queria prejudicar a empresa, mas eu tiro por base o meu bairro. Quem pega o ônibus na Prainha dificilmente vai para o Jardim Leal. Exato. Ele solta no centro de Caxias. E quem pega ônibus no Jardim Leal dificilmente passa do centro. Ele solta no centro da cidade. Então, para que ter o ônibus Jardim Leal Prainha? Verdade. Né? Você ficaria muito mais rápido, o consumo era menor. E essa passagem, que é R$ 4,05, se eu não me engano, hoje, na verdade, absurdamente cara, poderia ser R$ 2,50. Isso aí. O empresário teria R$ 5,00 na passagem, mas, na verdade, o passageiro iria ser beneficiado, que ao invés de pagar R$ 4,05, ele pagaria R$ 2,50. O empresário não seria prejudicado, a linha seria uma linha rotativa. Isso aí. Aí tem periquito... Circular, né? Antiga circular, né? Circular. Porque antigamente, você não é desse tempo, o 59 que está me acompanhando, nós pegávamos o Caxias Penha. O Caxias Penha era dinheiro de hoje R$2. Não, eu lembro. Tu lembra do verdinho? No final, né? No final da... Aquilo desenvolveu a Penha. Pra caramba. O centro da Penha virou um centro de referência. Quem ia fazer compra, comprava lá só porque a passagem era a passagem mais barata. O bom médico estava na Penha, o mercado estava ali, o maior parque de diversões estava na Penha. Né? Então, se nós conversássemos, entrássemos em entendimento com os empresários, sem prejudicar. A União tem Bela Vista, Santa Marta. Bela Vista, Santa Marta. Ninguém pega o ônibus da Bela Vista, lá do meu bairro, ele solta no centro de Caxias. Ninguém vai para Santa Marta, né? Então, são situações que, se fosse discutida com um pé no chão, sem querer prejudicar ninguém, até porque eu não tenho vantagem, se eu tivesse preocupação com empresas de ônibus, eu não teria feito uma lei de barcas que prejudicava diretamente aos empresários de ônibus. Mas eu também não queria prejudicar, a gente queria... Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje o Eduardo Paes, além de estar comprando uma frota nova, ele vai pagar por quilômetro rodado. E para você pagar por quilômetro rodado, você tem que ter um ônibus à disposição do passageiro. Aí ele não vai se preocupar em rodar com o ônibus batendo lata, que nem as pessoas falam, né? Bater lata. Se tiver batendo lata, ele rodar 100 km, ele vai receber por 100 km. Mas se tiver cheio rodando 100 km, ele vai resolver por 100 km. Então eu acho que o Eduardo Paes, com essa secretária que teve, eles estão no caminho certo. Eles assumiram a responsabilidade do transporte, pegaram uma decadência muito grande do transporte do Estado, que está numa decadência, empresas de ônibus falindo direto, né? E eu acredito, se você me perguntar se vai dar certo, eu acredito que o sistema que ele está implantando vai dar certo. Se prefeito fosse da cidade, se o prefeito até estiver me ouvindo, ele pode pegar essa ideia, porque a ideia não é minha, a ideia é pública. Nós desmembraríamos as empresas de ônibus. Aí nós íamos facilitar a vida do passageiro
e ao mesmo tempo não prejudicaria o empresário. E na verdade o empresário estaria ganhando, né? Ganhando. Porque ele faria em 2 linhas, ele faria o itinerário de uma atual e ganharia mais do que se fosse a tarifa atual, né? Atual, é o que eu falei aqui, de 4 e 5, a princípio dava a impressão que ele perderia, mas não, todos 2 saíam ganhando, porque quem utiliza esse ônibus do Jardim Leal e vem por centro pagaria R$ 2,50, R$ 2,40, R$ 2,50. E aqui o outro, Prainha Baixo Cavaleiro, também ganharia R$ 2,50. Então, na verdade, se ele utilizasse 16 ônibus nessa linha, ele utilizaria 8 ônibus para fazer Jardim Leal Centro e 8 ônibus para fazer Prainha Centro. Bate Cavaleiro Centro. Então não sairia perdendo nenhum, e todo mundo sairia ganhando e todo mundo ficaria satisfeito. Essa ia ser uma proposta minha como prefeito. Infelizmente eu não ganhei, perdi aquela eleição no Photoshop com o Oster, mas nós estamos aguardando dias melhores. E Caxias é uma das cidades com as tarifas mais altas do Brasil, porque a maioria das linhas são tiro curto. Você vê, Carlos, você vê o gasto que tem uma creche. Eu estava olhando ali em Bahia, eu fui em Bahia no projeto esportivo lá que o deputado Pedro Brazão trouxe para a cidade, e vi uma creche ali que levou quase 5 anos para ser entregue. Eu acho que o prefeito agora entregou essa creche. Mas aquela creche ali, todos os prefeitos estavam fugindo dela, inclusive o atual, porque começou na primeira gestão dele, porque o gasto que se gasta com uma creche dessa, institucionalizada, é muito caro. E quando eu era candidato a prefeito, quando eu fui candidato a prefeito, eu diria que a gente ia fazer uma parceria com as instituições religiosas. O dinheiro que a gente ia gastar aqui, nós íamos comprar algumas vagas, né? No popular, nas instituições. Então nós íamos ter parceria com as igrejas católicas, evangélicas, centro de espíritas, instituições religiosas em geral. Ao invés de ter uma creche no bairro, nós íamos ter 10, 15 com o dinheiro de uma creche. Porque a mãe crecheira ia ser da igreja, o gasto a manutenção ia ser a creche dentro da igreja. Você não ia ter que ligar para o serviço público para dizer que o vaso estava entupido. O próprio pastor, o padre ou o pai de santo, seja lá quem for, ia chegar e ia mandar um irmão, um membro, ou uma pessoa dali. Poxa, ia ver um pai que estava com o filho ali, ia direitar. Na hora de fazer a manutenção, quem ia fazer? Ele ia chegar no final de semana, chamar um pai, pintar a creche. Quer dizer, nós íamos ampliar o número de atendimento com o mesmo dinheiro que se gasta. Hoje, as pessoas se preocupam muito com a edificação. Eles querem ver aqueles prédios bonitos, mas muitas das vezes o prédio bonito não funciona. Ô, Dica, eu vou só encerrar aqui para Com Brasil, que a gente, essa primeira parte também, a primeira meia hora, eu reservo para Com Brasil, que vai ao ar para o Brasil inteiro, no nosso canal, a partir de São Paulo. E a gente vai continuar com o papo aqui. Para você que está assistindo pela Com Brasil, eu vou te pedir que você vá lá nas nossas redes sociais, curta, compartilhe. Tem aqui, ó, você vai ver aqui do meu lado, aqui, ó. Tá vendo aqui esse QR Codezinho aqui? Clica nele aí, colabora com a gente para a gente poder manter esse projeto aqui da TV comunitária. A gente alcança a maioria dos municípios aqui da Baixada e a gente está tentando levar um trabalho bem feito, um serviço de ajuda para as pessoas, levar notícia, levar informação para você, entretenimento. Ajuda, dá uma força para a gente aí, tá? E continue assistindo toda sexta-feira, às 11h30 da manhã, aqui na Com Brasil, pela Oi, pela Sky, canal 28, pela Claro, canal 3, na Vivo, canal 239 e na nossa TV, canal 20. Tá ok? Até semana que vem. E a gente continua aqui na TV Metropolitana Rio, canal 2.